Bom, pessoal, bom dia a todos. Semana passada nós conversamos sobre anatomia dos músculos superficiais da face, anatomia de superfície da face de uma maneira geral, aplicada à harmonização orofacial. Hoje vamos falar sobre anatomia funcional e biomecânica da articulação temporomandibular. Então, na cabeça, de uma maneira geral, nós temos articulações sinoviais apenas na cadeia ossicular do ouvido médio, né? Entre o martelo e a bigórnia e o estribo, e a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é uma articulação sinovial, então ela tem todas aquelas características que vocês já conhecem, que permeiam todas as articulações sinoviais do nosso corpo, que a principal característica que diferencia das articulações fibrosas das articulações cartilaginosas é que o tecido que está interposto entre um osso e outro é tão somente um líquido, que não possui uma capacidade de união. Né? Quando a gente tem uma articulação fibrosa, por exemplo, uma sutura, ou uma gonfose dentoalveolar, ou uma esquindelese esfenovolneriana, né? A característica basicamente é de você ter um tecido cuja finalidade precípua é promover a união, que é o tecido conjuntivo denso fibroso. Quando a gente tem uma articulação cartilaginosa, né, como é o caso de uma sincondrose ou uma sínfise, enfim, a sínfise púbica, a sincondrose esfeno-occipital, são articulações também cuja principal característica é a presença de um tecido que mantém a união entre os ossos, permitindo o crescimento tal qual as suturas fizeram. Mas quando nós passamos para o grupo das articulações sinoviais, isso muda um pouco de figura. Muda de figura baseado especificamente que eu deixo de ter um tecido de união, certo? Eu passo a ter, na verdade, um tecido que vai lubrificar as superfícies ósseas, não para manter a estática, mas sim para favorecer o movimento, para favorecer ao movimento com o menor atrito possível, com o menor atrito possível, né? E essa articulação, lubrificada por este líquido, chamado de líquido sinovial, é denominada de articulação, é classificada enquanto articulação sinovial. De uma maneira geral, a articulação das articulações sinoviais é a articulação mais complexa do corpo humano, anatomicamente, funcionalmente falando, é a articulação temporomandibular. Então, a articulação temporomandibular, a articulação sinovial mais complexa do corpo humano, por vários fatores. Um deles é o tamanho, as coisas são bem pequenas lá dentro. Ela tem algumas peculiaridades, dentre várias peculiaridades, uma delas, algumas, né? Vou enumerar aqui, é o fato de que o tecido que reveste as superfícies ósseas, diferentemente de outras articulações no corpo, não é uma cartilagem hialina, e sim uma fibrocartilagem. Né? Isso é característico de alguns lugares no corpo onde nós temos a necessidade de um amortecimento um pouco maior e de se suportar maiores forças de compressão, tá certo? Maiores forças de compressão. Bom, nós temos também uma outra característica, é que essa articulação, ela é, ela é completamente dependente da sua articulação contralateral. Ou seja, a mandíbula é um osso em forma de ferradura e é impossível você movimentar uma articulação temporomandibular, por exemplo, direita, sem que não haja, desculpe, nenhum movimento na articulação esquerda. Algum grau de movimento vai acontecer, tá certo? Isso é uma característica também única dessa articulação sinovial. Nós temos aí vários ligamentos. É a articulação que possui mais ligamentos, né? Tanto ligamentos capsulares, como a própria cápsula, ligamentos extrínsecos e ligamentos intrínsecos, né? Então nós temos aí a presença só ligamentos intrínsecos. Nós temos 2 anteriores, 2 posteriores, 2 laterais. Nós temos 2, 4, 6 ligamentos
fora o ligamento de Pinto, 7 ligamentos, né, dentro da articulação temporomandibular. Então, são muitos ligamentos. É uma anatomia bastante complexa. Tal qual a articulação externo-clavicular, essas Professor, são... com Pois não. licença, eu não sei se o senhor já mudou o slide, mas ele continua no de abertura. Não, Se o senhor tô, está mostrando alguma foto. não, tô parado aqui por enquanto. Ah, Não certo, comecei, tudo não. bem, tudo Tô bem. esperando o povo ir entrando aí, tá certo? Tá joia? Daqui a pouco a gente começa a passar as figuras. Tá certo. Nós temos duas articulações sinoviais no nosso corpo que possuem disco articular. Todas as outras, quando possuem, possuem menisco, né? É o caso da articulação temporomandibular e a articulação externo-clavicular. E esses discos articulares, eles limitam completamente, eles compartimentalizam completamente, é como se fossem duas articulações em uma, porque eu tenho um compartimento articular superior e um compartimento articular inferior. Compartimento articular superior formado pelo côndilo e o disco, e o compartimento articular superior formado pelo disco e o osso temporal, ou os ossos temporais, no caso no nosso pensamento ser bilateral. Então, o que é que isso significa? Que o líquido sinovial que existe no compartimento inferior não se mistura com o líquido sinovial do compartimento superior. Por exemplo, o que acontece no joelho. No joelho nós não temos um disco inteiro, nós temos um meio disco, nós temos um menisco. E o que é que acontece? Acontece que o líquido sinovial passa, banha toda a articulação de uma forma homogênea, digamos assim. Tá joia? Então, para nós falarmos sobre articulação temporomandibular, nós precisamos nos lembrar, ok, que essa articulação ela não está sozinha. Ela faz parte de um sistema chamado sistema mastigatório ou sistema estomatognático, como queiram falar. Nesse sistema nós temos os ossos, nós temos a presença dos músculos, que vocês já viram na aula passada, articulações, cavidade bucal, glândulas salivares, vasos e nervos. Tudo isso funcionando de forma harmônica e deve existir uma homeostase, um equilíbrio entre essas estruturas. Todas as vezes que nós temos uma alteração em uma dessas estruturas, nós saímos de uma situação que nós denominamos de uma situação, digamos assim, uma situação de homeostase, uma situação de normalidade, e migramos para uma situação patológica, ou seja, para uma situação de patologia, ok? Bom, os ossos, né, nós já vimos, inclusive na nossa sequência de aulas de anatomia, nós já vimos a questão dos ossos que formam a face, o víscero-crânio e a Estão pedindo para o cabeça, senhor falar um pouco mais devagar, se puder. devagar, né? Ok, Isso. vamos lá. Nós vimos os ossos que formam o víscero-crânio, os ossos que formam o neurocrânio. Vocês tiveram também noção, com as aulas do professor Romero, sobre desenvolvimento e crescimento crânio-facial. Nós vimos que alguns ossos ao nascimento são ossos bífidos, como por exemplo o frontal, como por exemplo a mandíbula, que tem uma sínfise mentual fetal. E nós percebemos que o esqueleto da face é hipodesenvolvido ao nascimento, mas daí vem uma série de estímulos, como a respiração, a sucção, a deglutição, a mastigação e a fonação, que vão, né, e a carga genética, que vão promover um desenvolvimento e crescimento do esqueleto da face, né? Nós vimos isso numa vista frontal e estamos vendo aqui numa vista lateral também. Ok. Bom, se nós alinharmos, né, a cabeça óssea de um recém-nascido, do indivíduo completamente adulto, nós vamos ver que há uma grande diferença, né, do tamanho entre essas duas peças anatômicas. E uma das características, aquela questão de nós termos grandes gaps entre ossos, preenchidos por tecido conjuntivo denso fibroso, denominados suturas, que favorecem ao crescimento, né, da cabeça óssea e da face como um todo. Aqui nós podemos ver com atenção a presença da sínfise mentual fetal.
Então, a mandíbula, ela é bífida, pelo menos alguns meses logo após o nascimento. Ela se fecha e passa a ser um osso único. Nós não podemos esquecer que nessa mandíbula e nessas maxilas nós vamos ter a erupção da primeira dentição, a erupção da segunda dentição e o quão isso é importante, certo? O quão isso é importante para que nós tenhamos o estímulo do desenvolvimento do processo alveolar, tanto o processo alveolar da maxila, ou das maxilas, quanto da mandíbula, que crescem, sem sombra de dúvidas, bastante. Nós temos a arquitetura desses ossos, e aquela questão de nós termos osso compacto externamente e osso medular, rico em medula óssea rubra, né, internamente, e aqueles aspectos que também nós já falamos na aula passada com relação aos arcos e pilares de dissipação de forças na face, e boa parte desses arcos e pilares que incidem sobre a mandíbula se dirigem para a articulação temporomandibular. Então, se dirigem para a articulação temporomandibular, aonde as forças vão ser, digamos assim, dirigidas para a base do crânio, aquela região da sincondrose esfenooccipital, ali à frente do forame magno, aonde essas forças vão ser dissipadas pelo tecido esponjoso. Aqui a arquitetura desses arcos e vigas de dissipação de forças. Vocês também já viram certos aspectos relacionados à musculatura, que vai estar diretamente relacionada à biomecânica desta articulação. Então, quais são os principais músculos que movimentam essa articulação? Nós vamos ter músculos que vão estar associados em grupos que, de uma maneira geral, elevam a mandíbula, são os músculos mais potentes, e músculos bem menos potentes que promovem o abaixamento e a protrusão da mandíbula, tá certo? Então aqui nós temos uma vista lateral do músculo temporal se inserindo no processo coronoide, só lembrando que a contração de suas fibras anteriores determina a elevação da mandíbula, as fibras médias elevam e retraem discretamente, e as fibras posteriores são mais retrusoras da mandíbula. Aqui nós temos o músculo masseter, o músculo mais potente do corpo humano, feixe superficial e feixe profundo, cuja principal função é elevar e protruir a mandíbula. Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque se ele eleva e protrui, e nós estamos sempre sob a força da aceleração da gravidade. O que é que quer dizer isso, pessoal? Veja bem, vamos pensar aqui em um assunto. Estão pedindo para o senhor voltar aos 2 últimos slides. Os 2 últimos. Isso. Que não deu tempo de ler. Aqui? Eu acho que é isso. Esse mesmo. Tá. É só um roteirozinho aqui. Tá joia? Vamos lá. Então, muitas vezes nós usamos um termo e usamos um termo até sem saber o que quer dizer. Que é um termo chamado de tônus muscular. A pessoa está com tônus muscular alterado. O que é tônus muscular? Não é? A gente pergunta assim para os alunos, se essa fosse uma aula presencial, né? As pessoas começam a dar um monte de ideia aí do que vem a ser tônus muscular, mas de uma maneira geral as pessoas às vezes se complicam um pouquinho para entender o que é tônus muscular. Tônus muscular, pessoal, é tão somente um grau de contração muscular mínimo que o músculo se opõe à ação da força da gravidade. Então veja, se o indivíduo está em pé, a força da aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, está impelindo a mandíbula para baixo.
Então, mas ninguém fica com a boca assim o tempo inteiro, a não ser pessoas que possuem doenças neurológicas, como por exemplo a paralisia cerebral. As pessoas, o que é que acontece com elas? Mesmo dormindo, existe um grau de contração muscular mínima dos músculos que elevam a mandíbula, que se contrapõe à força da aceleração da gravidade. Então, mesmo quando a gente está em repouso a gente não fica com os dentes encostados. A gente não fica assim, ó. Isso não é repouso. Eu convido a vocês que estejam assistindo a aula a encostar os dentes, mesmo que suavemente. Encostem, elevem a mandíbula e encostem os dentes inferiores nos superiores. Sem fazer força, só encostar. Vamos fazer isso agora. 1, 2, 3, todo mundo encosta os dentes. Vamos dar aí uns 10 segundozinhos, tá bom? Só para vocês entenderem isso que eu vou acabar de falar. Bom, os 10 segundos se passaram, apenas 10 segundos, e eu garanto que isso foi suficiente para vocês perceberem que essa posição de contato dentário não é uma posição confortável. Isso está longe de ser uma posição de repouso. Quando nós estamos em repouso, observem que a mandíbula, a boca fica entreaberta, a mandíbula fica ligeiramente abaixada. E o que é que determina o quão ela vai ficar mais abaixada ou mais elevada? É o tônus muscular. É a força dos músculos que elevam a mandíbula, estão se opondo à força da aceleração da gravidade. Obviamente que digamos o seguinte, que o indivíduo esteja numa situação de estresse, tensão e ansiedade. Quando a pessoa está sobre a situação de estresse, tensão e ansiedade, aumenta o grau de estiramento das fibras alfa, enfim, aspectos aí fisiopatológicos, digamos assim, que faz com que simplesmente a pessoa responda à força da aceleração da gravidade com uma contração excessiva. A isso nós chamamos de tônus muscular. O tônus muscular, quando ele está fora do normal, excessivamente aumentado, nós chamamos isso de hiperatividade muscular. Então imagine que a pessoa era para ficar com os dentes separados, relaxados, mas como ela está sob a ação de estresse, tensão e ansiedade, o que é que acontece? Os músculos ficam mais fortes e encostam os dentes. E daí, com o passar do tempo, a pessoa começa a sentir dor. Dor aonde? Temporais, masséteres, que se repercutem em dores faciais. Dores de cabeça, dores na face, dores no pescoço. Tá joia? Professor, temos duas dúvidas. Ok, Karina perguntou qual a função do músculo anterior, médio e posterior do temporal. tá. Anterior eleva a mandíbula, questão de vetor, questão de física. Músculo em forma de leque, origem ampla, linha curva temporal inferior, se insere no tendão do músculo temporal, que vão se inserir na face medial, ápice, margem anterior, margem posterior, na margem anterior até a região da fossa retromolar. Então, quando esse músculo se contrai, as fibras anteriores elevam. Se a contração for das fibras posteriores, eleva e retrai ou retrui a mandíbula, e das fibras posteriores só retrui a mandíbula. Tá joia? Diga aí a outra dúvida. E a outra pergunta é para você repetir o significado de tônus muscular. Tônus muscular é um estado de contração mínima que um músculo se opõe à força da aceleração da gravidade. Ou seja, só fica Certo, sem tônus, obrigada. só existem duas situações onde não tem tônus muscular. Morte, anestesia geral. Pronto. Se você não está sob anestesia geral,
ou se você não está morto, você tem tônus muscular. Você pode estar dormindo, você pode estar dormindo profundamente, mas se fizer uma eletromiografia, todos os músculos do seu corpo têm algum tipo de atividade muscular. Se você está super relaxado, com tônus muscular mínimo, você vai acordar como descansado. Se você está com tônus muscular aumentado, você acorda cansado, com dor muscular, tá bom? Para a gente entender a fisiologia e a patologia da mialgia, que é a dor muscular, ok? Mais alguma dúvida até aqui? Não, só essas até agora. Obrigada. Então vamos seguir. Então, o masseter eleva e protrui a mandíbula, principalmente o feixe superficial. O feixe profundo só eleva. Tem um músculo. Existem dois músculos chamados de pterigóideos. Vocês já viram também na semana passada, na aula sobre músculos motores da mandíbula, que são os pterigóideos. Esse aqui é o pterigóideo lateral, que tem uma característica muito importante na biomecânica da articulação temporomandibular. E ele possui dois feixes, não são dois ventres. Ou seja, ele não é um músculo digástrico. Ele é um músculo que tem dois feixes. O feixe superior se origina aqui na crista infratemporal e cerca de 20% de suas fibras se inserem na cápsula e no disco da articulação temporomandibular. E 80% das suas fibras se inserem no colo do côndilo da mandíbula. E nós temos aqui o feixe inferior. Olha aqui o feixe inferior, que se origina na face externa da lâmina lateral do processo pterigóide do osso fenoide. Desculpe, se origina nesse lugar. E todas as suas fibras se inserem no colo do côndilo mandibular. Ou seja, o feixe inferior e 80% das fibras do feixe inferior, ou seja, quase todo o músculo, protrui a mandíbula, né? Traciona. Se esse é o ponto fixo e esse é o ponto móvel, ele vai protruir a mandíbula, deslocar a mandíbula para frente. Mais ou menos isso aqui, ó. Ok? E essas fibras aqui, 20% dessas fibras aqui, ó, se inserem no disco da articulação temporomandibular. Esse músculo é chamado de músculo motor do disco. Veja que esse disco está aqui corretamente posicionado sobre o côndilo mandibular. Se esse músculo aqui entrar em espasmo, em hiperatividade, ele pode tracionar esse disco, pegar esse disco, tirar ele daqui dessa posição, colocar ele aqui para frente. E isso já não vai ser normal. Isso vai ser chamado de deslocamento anterior do disco. Ou seja, quem é que pode deslocar o disco? Esse feixe aqui, ó, do pterigóide lateral superior, vem, se insere na cápsula e no disco. Se ele se contrai excessivamente, ele vai tracionar o disco para frente. Traciona em situações normais, tudo bem. Mas se fizer isso demais, pode deslocar o disco. Pode deslocar o disco, causando uma patologia chamada de deslocamento anterior do disco, que pode ser de dois tipos, com redução ou sem redução. A gente vai ver isso lá na frente. Ok? A gente tem mais uma dúvida, Pode falar. que é de Eduarda. Ela perguntou, professor, a rigidez cadavérica pelo cálcio configuraria um tônus muscular, ainda que temporário? Temporário, sim. Temporário, sim. Porque depois da rigidez cadavérica, ocorre um processo de mobilidade até exacerbada, ou seja, a rigidez cadavérica é uma fase e depois o músculo se torna flácido. O músculo se torna flácido. Isso, obviamente, se ele não passar por um processo de decomposição, né? Estamos pensando aí num cadáver que vai ser formalizado ou alguma coisa do tipo, ok? Certo, obrigada.
Aí aqui nós temos o músculo pterigóideo medial. Olha aqui nosso amigo pterigóideo medial. Olha aqui, de um lado e do outro. Ele parece o feixe superficial do masseter. Ele é sinergista do feixe superficial do músculo masseter, digamos assim. Então, como é que a gente vê aqui a origem dele, né? Ele se origina aqui, ó, na face interna da lâmina lateral do processo pterigóide do osso fenóide. Tem um pouquinho de origem dele aqui, né? Os livros falam, a gente vê aqui, ó, no, na tuberosidade da maxila e no processo piramidal do osso palatino. Bom, mas de uma maneira geral, todas as suas fibras se dirigem para a rugosidade massetérica aqui na face interna do ramo da mandíbula. Então esse é um músculo que é sinergista do masseter. O masseter é o músculo mais potente do corpo humano, esse aí ainda ajuda o masseter a ser mais potente ainda. Então, quando ele se contrai, ele eleva e protrui a mandíbula. Eleva e protrui a mandíbula, ok? Aqui está o nosso pterigóide medial. Olha aqui, o pterigóide medial vem aqui no ângulo da mandíbula, suas fibras se entrecruzam com as fibras do masseter superficial. Ok, aqui nós temos, só para lembrar que esse sistema mastigatório, estomatognático, né, é ricamente inervado e vascularizado. A inervação dos músculos é dado pelo nervo trigêmeo, a divisão mandibular do nervo trigêmeo, nós vamos ter aula sobre isso um pouco mais à frente. E a vascularização e inervação também, nós vamos ter aula sobre esse assunto um pouco mais à frente. Os músculos da expressão facial foram aqueles que nós conversamos já na aula passada, e eles estão relacionados à motricidade dos músculos derivados embriologicamente do segundo arco branquial, que vão formar, na sua grande maioria, os chamados de músculos da mímica ou músculos da expressão facial. São esses músculos aí que nós já vimos na aula passada. Aqui, o nervo trigêmeo, nós vamos estudar ainda. E agora nós vamos passar efetivamente para a anatomia da ATM, né? Então, a articulação temporomandibular, ela possui algumas estruturas chamadas de estruturas articulares. São elas o côndilo da mandíbula, a eminência articular do osso temporal, a cavidade glenoide, que também pode ser chamada de fossa mandibular, o disco articular, os ligamentos externos e internos e o tecido retrodiscal e a própria cápsula. Então nós vamos falar sobre isso nas próximas figuras. Vamos falar sobre isso nas próximas figuras, tá joia? Bom, vamos lá. Então veja que aqui nós temos a articulação temporomandibular, nós temos o côndilo da mandíbula, nós temos a eminência articular, a cavidade glenoide. E isso aí, quando vocês tiveram a primeira aula de anatomia de vocês, que vocês foram para um anfiteatro de anatomia, primeira aula prática, né? Vocês devem ter pego uma mandíbula e ficava ali querendo encaixar, né, a mandíbula na base do crânio, né? Aula de cabeça óssea, alguma coisa assim, tentando encaixar. A questão é que essa visão que vocês estão vendo aí é uma visão que não existe no paciente vivo, sem ser o crânio macerado, como vocês estão vendo aí. Essa visão, ela simplesmente não existe. Por quê? Porque entre o côndilo e o disco, ou desculpe, e a cavidade glenoide ou a eminência articular, existe um tecido que se interpõe entre essas duas estruturas que as separam, que é justamente o disco da articulação temporomandibular. O disco da articulação temporomandibular. Então vamos observar aqui, ó, a eminência articular do osso temporal, que ela parece mais como um côndilo de cabeça para baixo. Então, se você ver aqui, é como se isso aqui fosse um côndilo de cabeça para baixo, a eminência articular do osso temporal. Ela é convexa anteriormente, convexa posteriormente. Então, ela é uma estrutura
convexa. É uma estrutura condilar, tá certo? E aqui nós temos a fossa da mandíbula, ou cavidade glenoide. Olha aqui, a cavidade glenoide, ela é separada, ela é dividida por uma pequena lâmina, que é essa lâmina aqui, ó, essa lâmina óssea, que é o tegme do tímpano, em duas regiões. Uma região anterior, articular, que é onde tem realmente o movimento da articulação temporomandibular, e uma posterior, relacionada à placa timpânica do osso temporal, né? Tem até aqui, ó, um pequeno forame de Rusk, né? Pequeno forame aqui. E aqui nós temos essa fissura chamada de fissura petrotimpânica, que separa justamente, né, o tegme do tímpano da porção timpânica, da placa timpânica do osso temporal. Ok? Então, essa região aqui atrás, o côndilo não se relaciona com essa região. Num caso de trauma, fratura, o côndilo bate aqui, pode até fraturar essa placa, causar uma otorragia, que é o sangramento aqui que vem do meato acústico externo. Mas, com condições normais, enfim, não é para acontecer. Tá joia? E a superfície que é articular é essa região anterior da cavidade glenoide. Essa parte côncava e essa parte convexa, que é a eminência articular do osso temporal. Então, veja, aqui eu tenho uma estrutura convexa, aqui eu tenho uma estrutura côncava. Convexa, côncava. Isso vai ser bem importante para a gente entender a biomecânica dessa articulação. Aqui uma outra vista de tudo que nós já vimos. Aqui um maior aumento, mostrando o que nós já vimos. A fissura petrotimpânica, a placa timpânica, a porção articular da cavidade glenoide, essa aqui é a não articular, e aqui a eminência articular, que é convexa. A eminência articular, que é convexa. Ok? Aqui nós temos a nossa estrutura, que é a superfície articular inferior, que é justamente são os nossos côndilos mandibulares. Então, aquilo que eu falei para vocês, é impossível você movimentar um côndilo sem movimentar, de alguma forma, minimamente o outro côndilo. Por quê? Porque estão interligados por um osso em forma de ferradura, que é a mandíbula. Então, essa superfície condilar, vejam, ela é uma superfície convexa, achatada no sentido antero-posterior, possuindo um maior eixo látero-medial. Então, aqui, esse polo aqui é o polo lateral do côndilo, esse polo aqui é o mais distante, né? É o polo medial do côndilo. Aqui nós temos uma vista posterior, só para mostrar que o côndilo se conecta com o ramo da mandíbula através de uma estrutura chamada de colo ou pescoço do côndilo. Colo ou pescoço do côndilo, que tem um diâmetro menor do que o próprio côndilo, diferentemente de outros animais, principalmente os animais roedores, tá certo? E isso é interessante. Por que que isso é interessante, anatomicamente? Porque quando ocorre um trauma, digamos, a pessoa cai e bate o mento, a mandíbula é deslocada para trás, para que o côndilo não entre na fossa média do crânio e nem frature a placa timpânica do osso temporal, ou seja, para que nós não tenhamos uma fratura de base de crânio, é como se houvesse uma área de deformação programada, como acontece nos veículos, entendeu? Então, os veículos, né? Você tem um veículo bate, aquela parte que a pessoa está dentro, chamado de habitáculo do veículo, é bem rígida. Mas as peças em redor, elas se deformam com facilidade. Então, aqui é como se fosse uma área que a pessoa leva uma pancada no queixo,
Aí fratura aqui o colo do côndilo, porque se não fraturar, o côndilo vai promover uma fratura na base do crânio. Tá joia? Aqui uma vista lateral, para a gente entender, aqui é o colo do côndilo, aqui é o próprio côndilo, e aquilo que eu falei para vocês. O côndilo é uma estrutura convexa, é como se fosse um telhado de uma casa com dois caimentos de água, né? Ele tem uma superfície articular anterior e uma superfície articular posterior. É uma estrutura convexa. O côndilo, tal qual a eminência articular, são estruturas convexas. Isso é importante porque em algum momento essas duas estruturas vão ter que se encontrar, elas vão ter que se relacionar. E para que elas se relacionem, a gente vai ter que ter uma solução da natureza para que isso aconteça. Tá joia? Aqui uma vista medial do côndilo, do polo medial. E aqui um desenho esquemático, um corte esquemático de uma articulação temporomandibular, né, um desenho, aonde a cápsula da articulação foi seccionada. Aqui está a cápsula, ó. Ela foi seccionada. Deixa eu só ver aqui uma coisa, porque agora a estrutura está toda branca e está difícil de vocês verem. Eu vou botar o ponteirozinho vermelho, ok? Então, olha aqui. Aqui é a cápsula que foi cortada para mostrar a parte interna da articulação temporomandibular. Qual a função da cápsula, pessoal? A cápsula, eu falei para vocês que essa é uma articulação sinovial. Tem um líquido aí dentro, entendeu? Então, esse líquido tem que estar dentro de um compartimento hermeticamente fechado, senão ele se dissipa, vai para outras partes, enfim. Ele precisa estar contido. A cápsula é como se fosse um saco, uma superfície que hermeticamente envolve toda a articulação temporomandibular, ok? Para, inclusive, conter, né, que esse líquido ele não saia daí, ok? Então, aqui nós temos o côndilo mandibular, que é formado por uma fina camada, veja, é diferente da outra parte da mandíbula. É uma fina camada de osso cortical e uma grande quantidade de osso medular. Tudo isso revestido por esse tecido aqui, que diferentemente das outras articulações do corpo, não é cartilagem hialina apenas, e sim é uma fibrocartilagem que o reveste. Aqui nós temos a eminência articular do osso temporal, que é uma estrutura convexa como o côndilo e anatomicamente, morfologicamente, muito parecida com ele, certo? Então veja que eu tenho uma fina camada de tecido cortical e uma grande quantidade de tecido esponjoso. Onde é que eu tenho isso no corpo? Onde é que eu tenho isso no corpo? Nos lugares onde eu espero que tenha muita força de compressão. Muita força de compressão. Lugares onde eu tenho muita força de compressão, eu preciso ter um amortecedor. E o osso não pode. A gente conversou na primeira aula sobre a questão do vidro, que tem uma grande dureza, mas não é tão resistente, né? Então eu preciso de pouco osso cortical para evitar a dureza do vidro e muito osso medular para favorecer o amortecimento e a dissipação das forças, ok? Então olha aqui o que acontece. Aqui, esse tipo de tecido eu tenho no côndilo e eu tenho na eminência articulado temporal. Então, isso já me diz que essas duas estruturas vão ter que se conversar. Só que as duas estruturas são convexas. O côndilo é convexo. A eminência articulado temporal é convexa. Como é que eu vou fazer duas estruturas convexas se duas estruturas incongruentes se transformarem em congruentes, né? Então, aí é que entra esse tecido aqui, fibrocartilaginoso, que é o disco da articulação temporomandibular, que é uma estrutura bicôncava. Então, se eu boto uma estrutura bicôncava entre duas estruturas convexas, eu resolvo o problema, entendeu?
Então, eu não sei quem projetou isso aí não, sabe? Eu sou cristão, né? Acredito em Deus. Mas, cara, é um engenheiro perfeito aí, entendeu? Porque colocou uma estrutura bicôncava entre duas estruturas convexas para que elas consigam se relacionar, porque dois bicudos, né, não se beijam. E vejam que esse disco articular, ele se fixa no côndilo e no temporal. No côndilo, ele se fixa aqui na frente, ó, na borda anterior do colo do côndilo, através de um ligamento chamado de ligamento discal antero-inferior. E aqui atrás, ele se fixa também no colo do côndilo através de um ligamento chamado de ligamento discal póstero-inferior. Ligamento discal póstero-inferior. Ele se fixa no temporal aqui à frente e acima pelo ligamento discal antero-superior, vai lá para a margem anterior da eminência articular. E aqui atrás ele se fixa ao osso temporal através de um ligamento chamado de ligamento discal póstero-superior. Vejam que o antero-superior, antero-inferior e póstero-inferior, eles são ligamentos normais, ricos em fibras colágenas. O ligamento está ali, você vai esticando a estrutura, você vai movimentando a articulação, desculpem, até uma hora que o ligamento não permite mais que aquela estrutura seja esticada, que aquela articulação se movimente. Então, ela limita o movimento da articulação, ok? Mas esse ligamento aqui, póstero superior, ele tem fibras elásticas. Esse é o único ligamento no corpo humano que possui fibras elásticas. O que é que acontece? Esse ligamento ele tem a capacidade de se distender e depois retornar ao seu comprimento inicial. Todos os outros ligamentos, todas as outras articulações sinoviais do nosso corpo, se você forçar um ligamento, ele se rasga ou se rompe. Esse aqui também pode acontecer isso, a depender da magnitude, porém ele tem a capacidade de se esticar e de retornar ao seu comprimento inicial. Todos os outros ligamentos do corpo humano rasga e não volta mais para o seu comprimento inicial. Tá joia? Professor, Tainá pediu para o senhor repetir os ligamentos e onde eles se fixam. Aqui, ó, ligamento discal antero superior, vai do disco para a margem anterior da eminência articular do temporal, ligamento discal antero inferior, vai do disco para o colo da mandíbula, ligamento discal póstero superior, póstero inferior, sai do disco e vai para o colo do côndilo aqui atrás, e ligamento discal superior, que sai daqui e vai da borda posterior do disco e vai para a fissura petrotimpânica. Ele vai até a fissura petrotimpânica, chega lá na fissura petrotimpânica, em algumas pessoas, acho que na embriologia vocês vão ver isso aí, que a mandíbula ela é formada, né, lateralmente, a cartilagem de Meckel. A cartilagem de Meckel ela tem uma importância aí na formação do côndilo e da fissura petrotimpânica e dos ossículos do ouvido. Então, esse ligamento ele pode entrar na fissura petrotimpânica e chegar até lá o ossículo do ouvido. Então, isso pode realmente acontecer, tá bom? Isso pode realmente acontecer. Isso já foi comprovado. Agora vamos voltar para o nosso ponteiro normal. Pronto. Bom, então aqui a gente tem. Deixa eu voltar meu ponteiro aqui normal. Pontador laser é o que está, marca texto. Agora, vamos lá. Enfim,
Aqui nós temos um corte anatômico mostrando o indivíduo com a boca aberta. O cadáver aqui está com a boca aberta. Então veja como é importante. Quando a pessoa está com a boca aberta, existe uma relação entre o côndilo da mandíbula e a eminência articulado temporal, duas estruturas convexas. E o que é que acontece com a morfologia do disco? Ele é bicôncavo, ele é côncavo em cima e o disco é côncavo embaixo. Então isso faz com que essas duas estruturas possam, né, se relacionar. Então o disco, ele tem essa borda anterior, essa borda posterior bem mais espessa, aqui os ligamentos discais superiores e inferiores, e entre esses dois ligamentos, essa área ricamente vascularizada e inervada, chamada de tecido retrodiscal, ou simplesmente zona bilaminar. Zona bilaminar ou tecido retrodiscal, aqui nesta região, por onde vem toda ou quase toda a vascularização, toda ou quase toda a inervação da articulação temporomandibular. Tá joia, pessoal? Surgiu outra dúvida de Eduarda. Diga Ela aí. perguntou, professor, casos de dor na ATM por tensão ou estresse seriam por conta desses ligamentos ou seria mialgia relacionada ao masseter? Pode ser por ambos? E então, depende de onde dói, tá certo? Se dói a cabeça, se dói a face, isso é uma dor muscular. Na verdade, poucas coisas doem na cabeça, tá certo, pessoal? O cérebro não dói, o córtex não dói. Então, a gente tem aí, quando a pessoa diz eu estou com dor na cabeça, isso, se for, pode ser dor de dente, enfim, a pessoa pode ter um dente doendo. A maior probabilidade é que seja músculo. Pode ser também um vaso inflamado, uma arterite temporal. Mas, enfim, a gente não pode confundir a dor muscular com a dor articular. Dor articular é aquela que o paciente diz, ó, dói aqui, dói na minha articulação, a ponta, coloca o dedo na articulação, entendeu? Essa aí é uma dor articular. E essa dor articular pode ser sim por esses ligamentos tensionados. Não todos os ligamentos, porque desses ligamentos, só dois são inervados, que são esses dois aqui, ó. Aqui nós temos, deixa eu botar o ponteirozinho vermelho, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui é um corte coronal da articulação temporomandibular, onde nós temos aqui, observando que o disco da articulação temporomandibular, ele se fixa também através daqueles 4 ligamentos que eu já falei, mas tem mais 2 ligamentos que fixam ele lateralmente, que são justamente esses aqui, ó, os ligamentos discal lateral e o ligamento discal medial, esse aqui, ó, discal lateral, discal medial. Esses 2 ligamentos são os únicos 2 ligamentos dos 7 que são inervados na articulação temporomandibular. Mas se a pessoa está com tensão e ficar apertando, né? Aí essa sobrecarga pode realmente causar essa dor chamada de dor articular, certo? De dor articular. Vejam vocês que a parte côncava da cavidade glenoide, ela não foi feita para suportar forças de compressão. Olha como ela é bem fininha aqui, ó. Olha como ela é bem fininha aqui, ó. E não tem tecido ósseo esponjoso. E a gente viu que para ser um aparelho eficiente na dissipação de forças, nós temos que ter uma fina camada de tecido ósseo compacto e uma grande quantidade de tecido esponjoso. Veja que nós não temos isso aqui, ó. Então, nos parece que essa região aqui anatomicamente não foi projetada para se ter, não foi projetada para se ter forças de compressão aqui nessa região. Veja aqui no cadáver como é igual ao desenho, ó. Fina camada de tecido ósseo cortical, sem osso esponjoso. Ok, pessoal? Certo. Estão perguntando também qual é o nome do tecido vascularizado que estava próximo. Tecido retrodiscal ou zona bilaminar. Tá joia?
Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma dissecação anatômica mostrando justamente um corte no côndilo para mostrar que nós temos uma fina camada de tecido ósseo cortical e muito tecido esponjoso. Veja a direção das trabéculas no côndilo, ó. As trabéculas estão indo para cima, que são aquelas linhas de dissipação de forças que nós vimos lá na aula de cabeça óssea, né? Aquelas linhas de dissipação de forças que estão levando essas forças, conduzindo em direção à base do crânio. Aqui é o colo do côndilo da mandíbula, aqui é a artéria carótida externa, né? Aqui é o momento que ela se divide em artéria temporal superficial e artéria maxilar. Ok? Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui é um corte histológico já, né, pessoal? Mostrando o côndilo e a eminência articular do osso temporal. Veja como são semelhantes. Uma fina camada de osso cortical, bastante osso esponjoso, e aqui uma fina camada de osso cortical, e aqui bastante osso esponjoso. Então, são estruturas, olha aqui, a eminência articular do temporal. Uma fina camada de osso cortical, bastante osso esponjoso, olha o côndilo aqui, uma fina camada de osso cortical e bastante osso esponjoso. Então, são essas duas estruturas que efetivamente é, é, se relacionam na biomecânica da articulação temporomandibular. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, não tenho mais nenhuma. Ok, sigamos em frente. Aqui não, aqui não. Pronto. Aqui eu tenho a cápsula, certo? Aqui eu tenho a cápsula da articulação temporomandibular, envolvendo toda a articulação. E veja que, diferentemente das articulações fibrosas e sinoviais, cuja finalidade do tecido que está interposto entre os ossos, quer seja tecido conjuntivo denso fibroso, quer seja cartilagem, e a função é de unir os ossos, aí o líquido sinovial não tem função de unir, possui uma função de união. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que eu preciso de algo que mantenha esses ossos unidos. Se não vai ser o tecido que está interposto entre os ossos, que estrutura vai ser? Então, essa estrutura aí que vocês estão vendo é a cápsula da ATM. É a cápsula da ATM. Então, essa cápsula fibrosa, ela envolve toda a articulação e ela mantém os ossos em contato. Todos os movimentos que aquela articulação realiza dentro do perímetro contidos na cápsula são movimentos, entre aspas, normais. Mas se você executa um movimento a mais que ultrapassa os limites da cápsula, é o momento que nós dizemos que uma articulação sinovial luxou. A luxação do ombro, sofreu um acidente de carro, teve uma luxação no quadril, ou então pessoas que têm luxação na articulação temporomandibular. Isso é uma coisa assim, enfim, bastante presente, tá certo? Bastante comum. E essa cápsula, ela é reforçada, ela é reforçada por ligamentos. Ela é reforçada por ligamentos. Basicamente, nós O temos senhor, dois o senhor pode repetir o que acontece na luxação, por favor? na luxação, ocorre um movimento que transcende, que ultrapassa o limite da cápsula, Certo. ok? E essa cápsula, ela é reforçada por ligamentos. Esses ligamentos que reforçam a cápsula, nós chamamos de ligamentos capsulares, ok? Nós chamamos esses ligamentos capsulares. Então aqui eu tenho um ligamento extremamente importante, na verdade dois, né? O ligamento
temporomandibular horizontal, que é esse aqui, e esse aqui é o ligamento temporomandibular oblíquo, certo? Oblíquo. Esse aqui é o oblíquo e esse aqui é o horizontal. Então imagine que esse horizontal sai aqui da eminência articular do osso temporal e vai para o polo lateral da articulação temporomandibular. Se o indivíduo cai, bate o queixo no chão, isso aqui é deslocado para trás. Por que que isso aqui não vai fraturar a base do crânio? Não vai fraturar a base do crânio porque o colo do côndilo da mandíbula é estreito, não tem muito osso esponjoso, só tem mais osso cortical. Quando essa mandíbula é deslocada subitamente para trás, esse ligamento aqui é um ligamento forte. E o que é que acontece? Ocorre uma fratura aqui, ó, no colo do côndilo da mandíbula. Já esse feixe oblíquo aqui do ligamento temporomandibular lateral, ele é um feixe que permite que a pessoa abra a boca até certo ponto sem ter que protruir a mandíbula. Então vamos entender aí, pessoal. Então aí, quem está acordado aí, vê só. Coloca a mão aqui no mento de vocês, coloca a mão no pogônio, tá? E começa a abrir a boca. Então você vai abrindo devagarzinho. Você vai ver que o pogônio vai primeiramente só para baixo, ó. Mas quando eu vou para o final da abertura, para a minha abertura máxima, observem que a mandíbula vai para frente, né? Então, isso não é uma coisa fácil de ver, é mais fácil de sentir. Então, se você colocar a mão no seu mento, você vai ver que no início, os 20 primeiros milímetros de abertura bucal, mais ou menos 2 dedinhos, tá certo? O que é que acontece? A mandíbula só abaixa. O restante, até chegar a 44, 45 milímetros de abertura bucal, o que é que acontece? A mandíbula continua indo para baixo, mas ela vai para frente, porque é naquela hora que se contraem os músculos, os feixes inferiores dos músculos pterigóides laterais que vocês estudaram semana passada. Então vamos ver isso aí, ó. No início só abaixa e depois abaixa e vai para frente. Abaixa e protrui. Então, quem determina que nesses 20 primeiros milímetros tem só abaixamento é esse ligamento aqui que está frouxo. Quando chega em 20 milímetros de abertura bucal, ele fica completamente esticado e não vai mais para baixo a mandíbula, para não comprimir os vasos do feixe vasculo-nervoso do pescoço, certo? E aí o que é que acontece? Para que a mandíbula continue abaixando, ela tem que ir para frente para continuar abaixando, para frente para continuar abaixando. Então isso é um aspecto também anatômico, né? Que determina isso que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó, o ligamento temporomandibular, o feixe oblíquo aqui, ó. Olha aqui o feixe oblíquo dele. Aqui é mostrando o feixe horizontal e aqui o feixe oblíquo, que está um pouquinho assim frouxo, porque o indivíduo está com a mandíbula elevada. Mas se ele passar de 20 milímetros de abertura bucal, chega uma hora que ele estica, não vai mais, a mandíbula tem que ir para frente para continuar a abertura bucal. Surgiu uma dúvida de Alessandra. Diga aí. Ela perguntou se ficar com a mandíbula estalando quando boceja ou come pode ser um sinal de disfunção na ATM. E então, é, vamos imaginar a seguinte situação. Ruído não se trata. Ah, eu tenho um estalo na articulação. Não dói, não trata. Todas as nossas articulações estalam. Só que uma, só uma, está bem pertinho do ouvido, entendeu? Aí o que acontece é que a gente escuta o estalo da danada, entendeu? Se você pegar um estetoscópio e auscultar seu joelho, você vai ficar bem preocupada, sabe? Que as coisas rangem. Seu cotovelo range. Mas você não escuta, entendeu? Porque está lá embaixo, você não escuta. Mas a articulação temporomandibular
está muito próximo do ouvido. Então, as pessoas têm muitas queixas com relação a estalos na articulação. Mas todas as articulações estalam. Se não tem dor, não tem problema. Obviamente que se a pessoa boceja e dá um estalo, poxa, peraí. Então não vamos abrir a boca tanto assim. Vamos aceitar essa limitação anatômica, né? Ou então a pessoa pode fazer uma coisa simples. Boceja assim, ó. Faz uma flexão da cabeça e boceja. Você vai ver que sua boca não vai abrir muito, entendeu? E aí não vai dar o estalo. Então, ficar provocando o estalo não é legal, entendeu? Então, o estalo é algo que pode não ser preocupante, mas se o estalo tiver dor, sim, aí começa a ser uma disfunção da articulação. Eu não sei se eu. Acho que eu respondi aí, tá bom? Acredito que sim. Ok. E surgiu outra dúvida de Gabriela. E quando há um travamento na abertura máxima da boca? Aí já é uma situação de luxação. Aí já pode ser uma situação de ou luxação ou subluxação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu vou passar isso aqui, que não é importante agora, não é. São dissecações. Isso aqui é interessante. Isso aqui é bem bacana. Que é a biomecânica da articulação temporomandibular. A homeostase dessa articulação, ela, ela é baseada em alguns princípios, tá joia? Essa estabilidade da articulação. A primeira coisa, um disco bem posicionado. Por quê? Porque o disco é aquela estrutura que é bicôncava, que vai unir duas estruturas biconvexas. Ok, tem que ter disco. A outra coisa é o que nós chamamos de pressão intraarticular. Tá aí, PIA, pressão intraarticular. Então a pessoa está ali sob a ação do seu tônus muscular normal, então sempre está em contato o côndilo com o disco e com a eminência articular temporal. Se a pessoa perde a pressão intraarticular, por exemplo, uma anestesia geral, alguma coisa assim, esse disco que estava ali tudo certinho pode sair do lugar e depois não voltar mais para o lugar certo, entendeu? Então, esses dois fatores são bem importantes aí para a estabilidade articular, a forma do disco e a pressão intraarticular. Aqui é só para mostrar para vocês referentes aos vetores, né? Os músculos que elevam a mandíbula são os mais potentes. Temos o pterigóide lateral que protrui, que a gente viu que é importante na abertura máxima. E os músculos abaixadores não são muito importantes não, porque teoricamente se você relaxa os elevadores, a boca já abre, entendeu? Não precisa de muita força para baixar a mandíbula, né? De nenhum animal, né? Quem já foi assim em parque de diversão, ali, ó, pode ir lá passar a mão na cabeça do jacaré, entendeu? Então o jacaré tá com a maxila amarrada na mandíbula, né? Porque o jacaré tem muita força para fechar a mandíbula, mas ele tem pouca força para abrir a mandíbula, entendeu? Ninguém consegue impedir que um jacaré feche a mandíbula, entendeu? É um animal, um cachorro doméstico, né? Um boxer tem uma mordida de 1 tonelada, né? Um pitbull 1,5 toneladas, né? Mas se você fechar, ele não abre. Porque para abaixar a mandíbula os músculos são fracos, mas para elevar são bem fortes, tá joia? Então vejam isso aqui que é bem importante. Isso aqui meio que é o resumo da aula, entendeu? É importante vocês verem isso aqui, que é justamente o fato de nós termos aqui o indivíduo aqui em cima com a boca fechada, ele começa a abrir, vai aqui do 1 para o 2, aqueles 20 primeiros milímetros de abertura bucal, o côndilo é que rotaciona contra o disco. O disco está parado. Ele rotaciona, é um movimento apenas de rotação da articulação temporomandibular.
Então, o côndilo, ele rotaciona contra o disco. Isso faz com que chegue a um ponto que estica o ligamento temporomandibular lateral, feixe oblíquo, que eu já falei para vocês. Aí o que é que vai acontecer? A partir daí, o músculo pterigóide lateral inferior vai se contrair e protruir a mandíbula. Então, o movimento agora vai ser um movimento de translação, não apenas de rotação, vai ser um movimento de translação, aonde o côndilo e o disco se deslocam para a frente e o movimento de rotação, que é o movimento do compartimento inferior da articulação, continua, até chegar aqui embaixo, que é o 5, na abertura bucal máxima. Veja, na abertura bucal máxima, a vertente posterior do côndilo está em contato com a vertente anterior da eminência articular do osso temporal. Entre as duas estruturas convexas, eu tenho o quê? O disco, que é uma estrutura bicôncava. E aí nós vamos fechar e ocorre justamente o oposto até chegar aqui no 1, que é a posição de repouso. Então vamos lá. Primeiros 20 milímetros de abertura bucal é um movimento apenas infradiscal. É o côndilo rotacionando contra o disco. Depois, o que é que acontece? Ele continua a rotacionar, mas ele começa a ser protruído. Então, eu tenho um movimento de translação. Né? Translação significa que as coisas mudam de posição no sentido espacial. Tá certo? As coisas mudam de posição no sentido espacial. E não apenas uma rotação. Então, o complexo côndilo-disco é deslocado, é impelido para frente, é protruído para frente, até ter essa situação de abertura máxima, que é essa situação aqui, ó, 5, e depois a coisa retorna até uma situação de repouso, até uma situação de repouso. Então, seria mais ou menos isso aí, pessoal. Rotação, translação. Professor, tem um aluno querendo entrar na aula. Tá. Chegou um Sim. pouquinho tarde, né? Não, a internet dele caiu e ele voltou Caiu. agora. Tá, eu já admiti aqui. Obrigada. Observem, vou passar novamente os primeiros 20 milímetros, o que é rotação. A mandíbula não vai para frente. E depois continua a rotação, só que agora com translação. Lá. Rotação, translação. E agora nós vamos ter uma coisa diferente. Alguém perguntou aí. É a luxação da articulação temporomandibular. Olha, o movimento ultrapassou os limites da cápsula. Houve uma luxação da articulação temporomandibular. Isso aí, pessoal, às vezes volta sozinho, entendeu? Às vezes tem paciente que isso já aconteceu tantas vezes que ele já consegue dar um jeitinho dele lá, tá certo? Mas quando acontece no início, enfim, as pessoas não conseguem reduzir, não. Isso tem que ir para o hospital para fazer uma redução, certo? Se reduz isso no hospital. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não, não tem nenhuma dúvida no chat. Eu vou até pedir para o pessoal começar a botar o nome completo Tá, para deixa já eu dar ver tempo aqui uma de. coisa que eu quero. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui.
Cadê a pasta para eu compartilhar com vocês aqui? Aqui. Sumiu aqui minha opção de share screen. Agora achei. Estão pedindo para o senhor repetir o vídeo da luxação, se puder ainda. Tá, vamos ver esse aqui, ó. Olha, esse é um vídeo de um movimento normal, ó. Daqui a pouco eu volto de luxação. Então vamos entender aí. Primeiro os 20 milímetros, rotação e depois translação. Olha aí como vai lá para frente. Primeiro os 20 milímetros, rotação. Depois translada. Ok? Então isso é um aspecto. Vamos ver aqui outra possibilidade aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver outro vídeo. Vocês estão visualizando minha tela? Então, sim. Tá. Olha o clique aí, ó. Vou passar novamente, ó. Olha o estalo aí, ó. Viu o momento que ocorreu o estalo? Tá carregando, tá na página de arquivos do senhor. Ah, tá na página de arquivo. Então, deixa eu ver aqui. Agora vai. Agora. Então veja que esse paciente, quando ele está em repouso, o disco está deslocado para frente. Quando ele vai abrir, certo? Então eu vou começar o vídeo agora. Deixa eu primeiro falar. Ele vai abrindo, agora o disco vai para a posição normal. Naquele momento que o disco que estava anteriorizado em relação ao côndilo é recapturado, é aquele momento onde existe o estalo. Ó. Houve um estalo. Isso é um tipo de estalo, tá certo, pessoal? Existem outros tipos de estalos também. Isso não desgastaria a cartilagem, não? Se isso tiver estresse, tensão e ansiedade, muita força desnecessária, sim. Se não, demoraria muito para isso acontecer, sabe? Demoraria Certo. muito para isso acontecer. Deixa eu ver se eu E consigo. surgiu outra dúvida. Na falta de cartilagem, se pode ser feito um enxerto nessa região? E se com isso voltaria a ter o mesmo movimento? Foi uma pergunta da Alessandra. Então, geralmente o que é feito, pessoal, é o seguinte, é colocar o disco de volta, né? Se o disco está em algum lugar lá, mas anatomicamente ele está normal, pode ser feita uma cirurgia chamada de discopexia, que é você pegar o disco e fixar ele com um parafusozinho ou dois ali atrás, tá certo? Isso é uma cirurgia chamada de discopexia, que a maioria das vezes é feita aberta, tem alguns casos que dá para fazer por artroscopia. Se a coisa for muito avançada, tiver uma destruição realmente importante das estruturas, não tiver mais disco, o disco tiver perfurado, alguma coisa do tipo, aí, pessoal, aí teria que fazer uma prótese de articulação temporomandibular, que aí bota uma cavidade glenoide protética, né, de titânio, e um côndilo também de titânio. Aí as coisas voltam a funcionar, mas isso é só em casos assim extremamente graves, entendeu? Isso é um caso, seria extremamente grave isso E se acontecesse. surgiu uma dúvida de Arthur. Ele perguntou, professor, durante a graduação, será possível aprender algum movimento de redução de luxação mandibular, como, por exemplo, a manobra de Nelaton? Desculpe, você pode refazer a pergunta? Deixa eu só. Certo.
Ele perguntou, professor, durante a graduação, será possível aprender algum movimento de redução de luxação mandibular, como, por exemplo, a manobra de Nelaton? Nelaton. Nelaton. Sim, é, depende, assim, na clínica de graduação isso pode acontecer, não é muito comum, mas assim, em hospitais, né, as pessoas têm estágios, né, que a faculdade tem, existem estágios curriculares e extracurriculares em hospitais. Nesses estágios curriculares e extracurriculares, a pessoa fica, enfim, de plantão em hospital, tal, e eventualmente isso acontece, tá? Eu dou plantão dia de quarta-feira, sei lá, uma vez por mês aparece aí um paciente desse aí, acho que nos outros plantões também. Então, assim, a pessoa vai ver isso aí sim. Não é uma coisa difícil de ser feita, não, tá certo? A não ser que o paciente esteja muito tenso, muito ansioso, às vezes tem até que fazer uma sedação, o paciente se acalmar e tal. Mas em situações normais não é algo tão difícil de ser feito, não. É, E acho que hoje em dia vocês devem encontrar alguns vídeos aí e tal no YouTube, algumas coisas assim que devem mostrar essa técnica, mas para você fazer, só geralmente os pacientes que têm esse problema procuram um hospital, tá bom? Dúvidas, pessoal? Só tem mais uma perguntando como é que faz para conseguir esse estágio com o senhor. É complicado. É complicado porque, deixa eu explicar. É porque os estágios eles precisam ser mais assim oficializados, entendeu? Não basta a Uhum, pessoa querer ir, porque a pessoa está num lugar desse, a pessoa está exposta a uma série de coisas. Por exemplo, Covid, né? Vai para um hospital que a referência é Covid, está dentro do hospital. Acho que não é uma boa. Não só Covid, Covid é por conta da situação atual, mas você está lá e você vai ajudar numa coisa e sem querer pega numa agulha tal, pá, se fura, um paciente que tem alguma doença infecto contagiosa, aí existe uma responsabilidade do Estado sobre você e você precisa, isso precisa estar regulamentado, porque se você é um aluno que está lá oficialmente, caso aconteça alguma coisa contigo, né? Aí existe uma responsabilidade do Estado e se você não é uma coisa oficial, meio que a culpa é do staff, do cirurgião do dia que deixou você ir, entendeu? Não era para permitir isso, enfim. A gente tem que procurar, na medida do possível, estar certo. Não que a gente esteja certo 100% da vida, mas a gente tem que procurar estar certo, entendeu? Então, por isso que a gente não recebe hoje em dia o estágio, a não ser que seja encaminhado pela faculdade. Então, você pode procurar o setor de estágio da tua faculdade, né? Setor de estágios e geralmente tem um professor responsável por essa parte de estágio. E aí você diz lá, eu queria estagiar em hospitais e tal, para ter essa vivência do cirurgião dentista no hospital. E aí você provavelmente vai ser encaminhado para estagiar no hospital, tá certo? Mas tem que ser uma coisa oficial. Hoje em dia, inclusive, se exige algum tipo de seguro, né? Para que a pessoa, enfim, é, o acho que a ambiente, dúvida foi sanada. o ambiente é um ambiente inóspito, é um ambiente com elevado risco de doenças infecto-contagiosas e outras coisas mais, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Não, só tem essa mesmo. Bom, então estamos cumprindo aí a nossa terceira atividade. Amanda, você já anotou o nome das pessoas que estão presentes, tudo certinho? Sim, eu vou ficar só mais 10 minutos aqui. Se tiver alguém que não. São 11h27, eu vou ficar até 11h37 na sala. Se o senhor puder me deixar como host antes de sair. Já E está. aí, pronto. E aí, só para esperar quem falta botar e pronto. Mando para o senhor. Ok, pessoal. Abraço, até semana que vem.
Até Obrigada, logo. professor. Tchau.